Então vá. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor. Agora, pronto, vamos retomar mais ou menos e fingir. Queres que eu me ria da piada outra vez? Sim, se faz favor. Olá, Nuna. Olá. Bom dia. Pronto. Então, eu ia dizer que tu ficaste bastante conhecida agora como pela tua luta antirracista no Instagram, mas ficaste sem trabalho porque não há racismo em Portugal, segundo a maior parte das pessoas. Ri-se bem. Riste-me outra vez. Obrigada. Mas pronto, estamos a falar, já antes de estar a gravar, exatamente sobre isto. Sobre tu teres criado um Instagram mais ou menos recentemente, ou pelo menos que se tornou assim público. Sim, tornou-se público, sim. Tornou-se público recentemente. Em que tu fazes uns vídeos em que dás um trabalho enorme para aquilo ficar muito informativo, não é? Não te limitaste a exprimir uma raiva que seria mais do que natural. Sim, pessoal. E pessoal, e tens feito um trabalho que para mim parece incrível, apesar de, como estávamos a dizer também, um bocado já sim, não é necessário, datado, mas, se calhar datado sim. porque já não há racismo em Portugal. Sim, é quase um arquivo nacional Sim. do que realmente Sim. uma presença... Sim. Sim, eu queria saber, para já, o que é que te levou, bom, é um bocado óbvio o que é que te levou a fazer isto, mas no sentido de ser tão informativo, ser tão educativo, e depois, ao mesmo tempo, como é que te sentiste? Bom, há aqui muitos temas que vamos falando, entretanto, sobre o que tem acontecido em Portugal, historicamente, e no mundo, mas se calhar, então, como é que começaste a fazer isso e porquê? Qual foi a gota d'água? Olha, acho que a gota d'água foi... Tu já estavas irritada há mais tempo, não é? É impossível. Um bocado. Não é? Tipo 24 anos. Sim. Eu acho que a gota d'água, depois de 24 anos, foi... Pá, especificamente em Portugal, porque eu acho que nos outros sítios já há uma conversazinha mais adulta sobre isto, mas eu acho que em Portugal o que me irritou foi os influencers, as influencers, e o pedido das pessoas para dizerem qualquer coisinha, para tirar aqueles 5 minutinhos básicos e dizerem uma coisinha só naquela, epá, isto é muito mau. Racismo é mau. Yeah. E depois Isto não é fixe. Pá, e houve aí um pessoal das influências que estava tipo... Fala das influências. Pá, não tenho muita paciência para este trend. Sei lá, se fosse um challenge do TikTok, se calhar até aderia, mas isto... Pá, não tenho muita paciência. E realmente irritou-me mais do que o normal, tanto o pessoal das influências como a falta de noção portuguesa. E fiquei genérica. E eu fiquei tão irritada que decidi, pá, é o que eu normalmente faço. Ou escrevo, ou faço um vídeo, ou seja o que for, para tirar tanta raiva como não poder fazer nada numa ação. E por isso decidi, pá, vou fazer um vídeo com os meus 20 seguidores no Instagram, os meus 20 amigos, e vou pôr este vídeo e eu até pus um story. Sejam 3 de vocês, sim, porque os meus amigos já não têm paciência para os meus stories, ou 30 pessoas a ver, ou seja, as mães dos meus amigos, tipo, vou pôr este vídeo. Pá, fui dormir e quando acordei já tinha a vaca de tecido. Já tinha, desculpa? Nada. Já tinha o quê? Acho que isto não... Já tinha a vaca de tecido. Só buscámos com esta expressão aqui registado. Pronto, e basicamente foi isso. E depois do primeiro vídeo, pá, aquilo era só um vídeo porque eu precisava de... Não sei, não me apeteceu escrever. Normalmente escrevo mais. E como o meu journal já estava muito cheio e a vida não está fácil para estar a comprar journals a torto e a direito, principalmente em 2020, decidi fazer um vídeo. Não sei bem explicar. Foi mais um processo de desabafo do que tentar já ensinar às pessoas. Do que tens, sim, com do certeza. que tens feito agora, que já tens dezenas de vídeos. Não sei se vi todos, mas vou vendo sempre que me aparece. Não sei se vi todos. Sim, mas vou acompanhando. E as stories, mesmo os stories, têm sempre textos enormes e são super educativos. Portanto, aquilo dá-te trabalho, não é só estás irritada com uma coisa, não, aquilo dá-te trabalho. Bom, para além do conhecimento que já deves ter por natureza, na Alimentação de Investigação, até porque a luta é interseccional, não estás só a lutar anti-racismo, anti-capitalismo, anti-sexismo, ou pelo feminismo, etc. Mas queria saber, como é que, destes episódios todos,
nos últimos meses, como é que se reage? Por exemplo, temos políticos como Rui Rio, Chicão, nem vale a pena falar do outro, mas destes que nós poderíamos considerar mais moderados e com um bocado mais conscientes dos problemas portugueses, como quando o Rui Rio diz que não há racismo em Portugal, e aliás, se continuarem a falar tanto de racismo, aí é que pode começar a haver racismo. Como é que o líder da maior oposição ainda tem esta cegueira? Diego, tipo, lida-se com aquilo que aconteceu, o pessoal ficou todo, o quê? Pá, eu cocei a nuca e continuei com o meu dia, não é? Porque, tipo, é literalmente o espelho da sociedade portuguesa. Ele não fez mais nada do que ser a maioria dos portugueses. Portanto, já nem dá para estar espantado com isto. Eu acho que houve muita gente que ficou chocada. Eu só disse que, pá, sejam bem-vindos à nossa realidade. Cada vez que nós tentamos expor, falar, educar, consciencializar e mudar alguma coisa, o pessoal diz, mas isso não existe. Portanto, nós andamos aqui numa caça ao fantasma. A normalização do racismo na sociedade portuguesa é tanta que vai desde o político até à pessoa que sofre de racismo, mas já tem tão enraizado que nem percebe. Ou seja, é o facto da sociedade portuguesa ter estas ações segregatórias tão normalizadas, que é completamente normal um chefe político chegar e dizer isto e depois ir tomar uma bica e não acontecer nada. Claro. Portanto, para mim não houve choque nenhum. Eu sei que muitas pessoas, principalmente depois do verão de 2020, que ficaram, pá, não estou a acreditar nisto, não. Pá, para mim foi another day in the Tugaland. Claro. Porquê que fere tanto aos portugueses quando se diz que Portugal é racista? Porque Portugal é racista, não há a mínima dúvida. Mas quando alguém diz Portugal é racista, porquê que fere a tantos portugueses? Porque não se podem sentir bonzinhos. Porque é um legado de pelo menos 600 anos. Quando tu vais à escolinha e ensinam-te que os descobrimentos foi uma alta cena. E quando te ensinam que... Pois, estou a falar de merda, obviamente, uma mosca vem. Mas quando te ensinam que os descobrimentos foi uma alta cena. Quando te ensinam que é a maior glória nacional foi ter ido lá e dar um passabem aos nativos e dizer, pessoal, nós vamos instalar aqui umas cenas mesmo muito fixe. Pá, ok, nem toda a gente vai receber, alguns vão ter de trabalhar de graça para nós conseguirmos estas cenas, mas vai ser mesmo muito louco e vai ficar mesmo muito fixe. Se não trabalharem também matamos-vos, também, não é? Pronto, vá, não é? Mas nada que não aconteça aqui. Ainda se conta muito a narrativa do colonizador bom português, não é? Quando foi o maior traficante de pessoas. Foi o maior do mundo. O maior está em primeiro mesmo. lugar, com cerca de... Os registros mais ou menos são 6 milhões de pessoas traficadas. Está em primeiro lugar destacado. Mas ainda há esta narrativa do colonizador bom. O espanhol é que foi mau, o britânico é que foi mau, o holandês é que foi mau. Foram todos, mas nós não. Sim. E estou a ser comida viva para esta mosca. Mas sim, todos é que foram maus, pá, mas não se violou da mesma maneira. Claro. Não levavam tantas chicoteadas, tipo, os negreiros não eram assim tão maus, claro. Até tinham Wi-Fi, tipo, pessoal, nós temos não iam nos barcos com Wi-Fi, não é? Deus. Claro. E esta normalização nas pequenas coisas, pá, é só uma piadinha, é só um costume, é só uma fantasia, é arte. Portanto, quando se normaliza tudo, é como em qualquer outra opressão, tem que se normalizar tudo para a pessoa deixar que o sistema opressor se mantenha. Pá, e é por isso, porque se uma pessoa viveu uma vida inteira a acreditar que não fazia mal, se alguém lhe vem e diz que isto é mau, então a pessoa automaticamente vai pensar, então eu sou mau, mas eu não sou mau, então não pode ser. Ou então o meu país amado e o meu maior orgulho nacional, que a primeira coisa que o português faz quando vai lá fora é dizer que we went outside and we conquered the world. Discoveries. You don't know about Portugal? Cristiano Ronaldo discoveries. Yeah, discoveries. É a primeira coisa que o pessoal diz. Claro. Pá, tirar este grande orgulho e ficar com a troika fica difícil para muitos. Porque as pessoas inerentemente sabem que ser racista é mau. As pessoas sabem, ou sentem, não é? A não ser que as pessoas sejam
genuinamente más pessoas, e seja uma merda de pessoas, sejam mesmo racistas, as pessoas se sentem... Portanto, quando se diz que Portugal é racista, fazem logo a analogia. Portugal é racista, logo todos os portugueses são racistas, logo eu sou racista, logo eu sou mau. Fazem esta coisa muito rápido e depois fazem o processo que é, não, então Portugal não é racista, para não se sentirem. O que é extremamente egoísta. Até porque nós, para resolvermos o racismo, vamos tentar lutar contra o racismo. Como é melhorar a situação? Primeiro temos que assumir. E depois temos que perceber que quando se diz que Portugal é racista, não é todos os portugueses são racistas. Mas, por outro lado, todos somos um bocadinho racistas, porque nascemos num país racista. O problema é nós tentarmos consciencializar-nos disso e lutarmos contra isso, contra os nossos próprios preconceitos. Ou não? Isto é mais para tu falares, eu só quero lançar coisas para tu. Eu já estava assim, só na vibe ouvir dizer sim, claro, tipo... Como é que nós conseguimos lutar contra os nossos preconceitos nascendo numa sociedade tão racista? Olha, primeiro era ter uma noção de que é macro e micro racismo, que é o que as pessoas não têm a capacidade. Porque foi normalizado odiar o macro e normalizar mais uma vez o micro. Portanto, não há uma pessoa que não tenha sido racista na vida. Não há uma pessoa branca que não tenha sido racista na vida, que tenha tido uma ação, que tenha permitido um sistema, que tenha beneficiado de um sistema racista. E como tu disseste, o maior problema é que a pessoa teima a não querer ser má, teima em querer ser o bom da fita e automaticamente, ao tentar ser tão desesperadamente ser o bom da fita, fica o mal da fita. Porque permite que o sistema continue tal e qual como é. E muitas vezes não é só a questão do ego ferido, também é a questão de que a pessoa, admitindo ou não, gosta das oportunidades e gosta de como o sistema está estruturado. E é por isso que as pessoas não percebem que é uma bola de neve gigante. E o pessoal, quando já vem a avalanche, fica muito preocupado. Mas quando são os pequenos flocos de neve que vão juntando e começando a bola, as pessoas não olham, não ligam e não percebem que estes micro-racismos são os que sustentam os macro-racismos. Como um assassinato, como o sistema policial, como violência policial, como as impossibilidades de emprego, que em Portugal, daí dá para perceber, e principalmente nos países colonizadores é assim, já nestes macro-racismos, normalmente noutros países são tão alarmantes, já começam a ser micro-racismos. E eu acho que das poucas coisas em Portugal que eu me surpreendi, pelo menos assim já mais adultinha, foi haver um assassinato e as pessoas mesmo assim dizerem que não era racismo. E ia perguntar quão cruel é as pessoas defenderem o assassino Bruno Candé. Quão cruel é nós estarmos em Portugal em 2020 e haver uma pessoa que é capaz de matar um cidadão português negro, bom, podia ser português, podia ser o que fosse, e dizer vai para a tua terra com 4 tiros nas costas. E há pessoas que conseguiram... Bom, há pessoas que foi absolutamente nojento algumas coisas que eu vi de crueldade, mas outras que não estando diretamente a dizer, também a dizer é bem feito, isto matou foi poucos, etc. Eu vi coisas completamente escabrosas. Devia ter morto todos. Pá, coisas absolutamente hediondas. Bom, e outros que não dizendo as coisas hediondas tão diretamente, foram arranjando desculpas, ou porque era o cão, ou porque deviam ter discutido, tem que haver história. Ou porque ele fez alguma coisa. Porque há sempre alguma coisa para justificar o comportamento racista de um branco, não é? Quão escabroso isso foi para ti? Não foi surpreendente? Porque já estás também... Não, para mim foi surpreendente, era o que eu estava a dizer. Para mim, se calhar a primeira coisa para ser surpreendente de racismo em Portugal, sinceramente. Porque eu dizia sempre, porque eu trabalho muito lá fora, e perguntam-me sempre o quão mau é o racismo em Portugal. E eu digo sempre, para começar, há blackface na televisão e o pessoal passa-se logo todo. Tipo, o quê? Terceira década ou antes? Também te ia perguntar, mas já vamos ao blackface, desenvolve-se. E a segunda coisa que eu dizia é que eu acho que a única coisa que leva um português a admitir que é racismo é se alguém for morto ou se for mesmo verbalmente abusado em relação à cor de pele. Pá, isto, obviamente, que no verão de 2020 foi
caiu uma ficha do quão mais grave é a situação de racismo em Portugal e quão mais grave é o legado colonial em Portugal, que eu não tinha... acho que havia aqui ainda um bocadinho de... nem sei se é ingenuidade ou querer acreditar ou uma esperança também para proteção pessoal de que não é assim tão mau. Mas hoje em dia eu vejo, e claro que é assim tão mau, e claro que nem fazia sentido eu crer nisto quando há um povo que vota Salazar como a melhor personalidade do século passado, não é? Claro. Acho que isto estava latente e está a vir mais ao de cima com o crescimento da extrema-direita, e quando as pessoas sentem-se mais à vontade, sentem-se mais legitimadas, quando vê um deputado fascista no Parlamento a mandar uma deputada para a terra dela, sentem-se mais legitimadas. Porque eu acho que as pessoas dizem muito... Ele diz o que as pessoas dizem nos cafés. Ele diz as verdades. Eu acho que é uma relação para os dois lados. Ele diz, e depois as pessoas também, se calhar, não diziam aquilo nos cafés, mas ao verem aquilo, a dizer no Parlamento, começam a dizer aquilo nos cafés. Isto é um círculo que se vai alimentando de ódio e de justificação entre uns e outros, ou não? Eu acho que há duas coisas diferentes aqui. Eu acho que uma das coisas é tudo o que já se dizia dentro de casa. E como eu digo sempre, há uma diferença que é tolerar e aceitar. O negro imigrante, o negro português, o cigano, o brasileiro, a pessoa de leste, as pessoas da PALOP, a mulher, é tolerada em Portugal. Somos tolerados. É completamente diferente de ser aceite, de ser incluído e de fazer parte. E, portanto, estas pessoas são aquelas que se riem ao vizinho, fecha-se a porta e os pretos estão por todo lado. Isto é Portugal. Isto é Portugal. Na sua grande maioria. E como um país não é feito de minorias, cá estamos nós, no momento em que estamos de história. Portanto, eu acho que as pessoas normalizaram a tolerância em vez de realmente ir à procura de uma mudança. Porque uma mudança tinha que ser, lá está, estrutural e institucional. E ao mesmo tempo eu acho que as pessoas têm muita facilidade, daí ser tão importante ver a história, de não perceber o quão fácil é radicalizar uma pessoa. E este momento histórico, o pessoal gosta muito de sentir que Portugal é único. Mas não, está-se a passar em todo o sítio do mundo. E é muito fácil ver. Bastou uma conversa ser iniciada com refugiados, com diferentes crenças, com uma migração com pessoas de cor de pele diferente da maioria europeia, com uma migração de uma classe pobre, que começou a culpa é deles e nós somos as vítimas. Basta haver um crash económico como houve. E este levantar muito pequeno e muito frágil, que obviamente as pessoas vão procurar escapatórias. E nem que não tivesse existido este Covid, que também é um grande aliado de populismos, isto já estava a caminho a partir do momento que há um atentado terrorista na Europa e o pessoal diz não podemos mais com ele. Sem ter noção da quantidade de ataques terroristas europeus ou brancos que acontece quase semanalmente. Claro. Portanto, é uma escapatória falsa para ir buscar o ódio que já estava lá, só que não se falava para parecer bem. E este é o problema em Portugal. Tudo para parecer bem. O tudo para não termos de falar dos problemas. Toda a gente senta-se à mesa com a família, apesar de odiar-se uns aos outros. Toda a gente odeia a namorada do Zé Carlos, que é cabeleireira, e queriam que ele casasse com uma médica. Mas toda a gente vai passar o frango à namorada do Zé Carlos. Até que no dia de casamento, toda a gente se levanta e diz, eu sou contra. E a namorada do Zé Carlos, que passou ali uma vida inteira a ter uma relação ótima com a família, não percebe de onde é que aquilo saiu. E basicamente é assim que nós chegamos aqui. Portanto, por um lado, há muito o desculpar das pessoas de epá, está-se tudo a tornar, é agora, o ódio está a crescer. Não, o ódio simplesmente estava, nem é num coma, estava ali num brando. Estava a ser um letárgico, um estado letárgico. E as pessoas ficam surpreendidas, pá, não dá para ficar surpreendida. Primeiro, não está a aumentar exponencialmente, já estava, principalmente na última década,
a crescer e depois é algo que não foi sementado do nada, já lá estavam as sementes. Nunca deixaram de estar. Depois é engraçado que é veres pessoas brancas a dizer isto do racismo já cansa. E eu fico bem curioso e eu como branco acho que o mínimo dos mínimos é devíamos estar calados, não sabemos, não fazemos ideia o que é sentir racismo na pele. Por isso eu fico mesmo curioso como é que alguém branco, quando isto tudo está a passar e as pessoas, como tu dizes, e bem que eu concordo em relação a todas as lutas, que a luta não é um momento, é um movimento, mesmo que agora tenha sido um momento dentro do movimento, e depois vejo pessoas brancas a dizer isto do racismo já cansa. Já te cansa uma coisa que tu não sabes o que é, que não te sofres, que nunca passaste por nada disso? Como é que tu vês uma pessoa branca a dizer isto? Pá, Isto faz o quê? É aquela cena, ou ris, ou choras, ou tentas lutar com a pessoa que disse isto. No meu caso, tens de te rir, não é? Porque senão energeticamente era impossível aguentar. Pá, é a mesma coisa dos homens. Este Me Too já cansa. Exato. Todas essas coisas, todas as minorias. Como é que as pessoas têm poder para dizer a ti como é que estás-te a sentir em relação a seres oprimido? Não é? Acho extraordinário. Eu também. Eu acho que é um fenómeno que eu juro que eu gostava de dizer, mostra-me como é que é, deixa-me provar essa droga. Então, fala-me a propósito disto, do racismo inverso. Como é que estas pessoas depois vêm dizer mas eu uma vez também disseram... Chamaram-me branquelas. Sim. Por favor, eu tive 3 meses... Explica-nos, ou para quem não consegue ainda perceber, porque é que não existe racismo inverso? Bem, como nós tínhamos falado há bocado do micro e macro racismo, se nós pegarmos por aí, é mais fácil perceber que existe uma estrutura. Imagina, vamos simplificar isto para Lego, porque a avalanche pode ser mais complicada. As pecinhas pequeninas, vai para a tua terra. Já dizer que vai para a tua terra é pequenino, porque estamos a falar de racismo versão Portugal. Ok. Ou imaginem que estão a construir qualquer coisa do Minecraft, o que vocês quiserem. Há as pecinhas pequeninas, vai para a tua terra, não sei, as lojas de roupa terem o código quando entra uma pessoa negra na loja. Isso é uma coisa que não é muito comum, eu descobri há pouco tempo. Não é muito comum saber-se, acho eu. Não é muito comum saber-se. Eu descobri há pouco tempo. Sim, a maioria das lojas vão comprar as vossas grandes e fantásticas lojas, sim. Explica-nos disso no instante, porque eu acho que há muita gente que não sabe, que eu só soube isso há uns meses também. Sim. Explica-nos lá o que é isso do código, se faz favor. É muito simples. A maioria das lojas em Portugal tem um código quando entra uma pessoa negra na loja. Que é para saber, há um possível ladrão na loja. Este possível ladrão não é pela forma como está a agir, porque acabou de entrar na loja. Posso esclarecer que há um código linguístico entre as pessoas que trabalham lá. Sim, até acho que é o 600. Imagina, todos eles têm um intercomunicador, carregas no 600 e avisas, código 600. E todas as pessoas da loja, e imagina as pessoas negras a trabalharem na loja, todas as pessoas na loja sabem, entrou mais um negro. É inacreditável. Em 2020, haver um código para dizer que entrou uma pessoa que não é branca, é inacreditável. Portanto, o código é acionado, o trabalhador continua na vida dele, mas sabe que não está só na vida dele, que tem que estar a controlar qualquer que for a pessoa negra que está lá na loja. Ou seja, entrou uma pessoa na loja, ou seja, entrou um possível ladrão. Entrou um negro. Isto é o país que temos. É escabroso. O código 600 é para tudo e mais alguma coisa. Há muitos casos, e desde que eu tenho este Instagram, eu recebo mensagens que é tipo... Se calhar eu devia escrever um livro disto. Há muitos casos em que a pessoa envia um currículo com um nome e nem sequer recebe uma resposta. E depois envia um currículo com, imagina, um segundo nome que já seja mais europeu, ou o apelido que também seja mais europeu, e já é chamado. Ou então envia a candidatura com fotografia, não é chamada. Envia sem fotografia, já é chamada. Envia o currículo, nada. Vai lá e tem um sotaque de um bom negro, e já é chamado. Portanto, estas pecinhas todas pequeninas depois fazem com que as pessoas normalizem, e que só quando normalmente, ou queria-se acreditar, há um assassinato, é que as pessoas vejam que haja racismo, porque tudo o resto já foi normalizado. Claro. Ou seja,
esta normalização das pequenas coisas não é só das atitudes das pessoas, é de uma estrutura que nós temos neste país. Conforme o pensamento humano foi evoluindo, tinha que se arranjar mais desculpas para se poder ter um escravo, para se poder construir um país e evoluir a economia de um país à base do genocídio de outras pessoas. E como é que isto é feito? É feito com teorias de que o negro é menos humano ou não é humano de todo, ou é selvagem, é salvação. Um processo de desumanização. Sim. Isso vê-se até na linguagem, corrija-me se eu estiver errado, mas até é bem explicado pela Grada Quilomba, em que as palavras como cabrita e mestiço e qualquer mulato são as três. O mestiço tinha a ver com a mistura de raças de cães, cabrito obviamente cabra e mulato de mula. Portanto, foram três formas de desumanizar tons de pele. Não é? E eu falo sempre do próprio Darwin e esta cena de evolução de espécies e do ser humano. Uau! Fantástico! Ele, calma, eu estou a falar de pessoas brancas. Porque os negros continuam a ser os animais. Calma, eu estou a dizer a evolução e nós, e de onde é que nós viemos, e o comportamento e o cérebro humano, para o ser humano com um cérebro completo, ou mais evoluído. Portanto, até naquele momento mais revolucionário no estudo da evolução do ser humano, dizia ao ser humano e depois aos os primos, e já nem estou a dizer primos em termos de espécie, dos macacos, não é? Primos mesmo comportamentais. E pronto, e depois isto vai dar a tudo esta normalização de crer que o negro, em termos de espécie, é menos. E como eu digo, na própria segregação cigana, cria-se que eles não vinham do norte da Índia, mas sim da África. E daí, numa altura que já havia uma perseguição negra, era os pretos estão-nos a entrar pelo continente. E nós temos que segregá-los, obviamente, e temos que persegui-los. Por isso é que há uma facilidade tão grande de falar-se da perseguição judaica e não da perseguição cigana que aconteceu durante tantos séculos, ou mesmo a escravatura cigana na Europa. E vendo que isto é estrutural e institucional, desde a criação de forças policiais assim ou de outra forma, desde implantações de leis... Desde o planeamento urbanístico. Sim, planeamento urbanístico, onde se segrega as pessoas e onde praticamente quase que se proíbe as pessoas de poderem ter uma vida melhor. Não é? Sim, claro. Porque quando metes determinadas pessoas, seja quem for, não é? Segregas com condições piores, com escolas piores, com hospitais piores, com tudo pior. Sem segurança social, sem apoio médico, sem centro de saúde. Portanto, nós vamos fazer tudo o que for possível para que aquilo que nós criámos, a imagem que nós criámos de vocês nos possam dar para nós podermos justificar aquilo que nós sempre vos fizemos. E estas pequenas pecinhas que foram criadas, e até o marketing, nós não nos podemos esquecer de todos os desenhos, de todas as campanhas que se faziam. Por isso é que agora o pessoal chora tanto com as histórias de Conguito e assim, sem perceber. Chora muito. Sim. O pessoal dá-me a chorar. Porque o pessoal não consegue perceber que as imagens do negro eram uma justificação das ideias de animal e de selvagem que havia. Portanto, marketing, comunicação... Não sei como é que isto ainda não se estuda nestes cursos. Porque é sempre a imagem que foi uma imagem que foi criada pelos brancos. E eu, como disse o Flávio Almada há pouco tempo, até uma citação que anteriormente da Simone de Beauvoir em relação a ser mulher, não se nasce mulher, torna-se mulher, e ele estava a dizer o mesmo em relação, não se nasce negro, torna-se negro, porque vive-se com a construção que o outro faz do que é ser negro, não é? Portanto, tem a ver com isso, com essa representação que estavas a dizer das embalagens e do marketing e do capitalismo. Tudo. Educação, por não ser permitida a educação, de se restringir a educação por quanto mais burro, mais fácil de manipular, ou quanto com menos ensino, mais fácil de manipular, ou seja, literalmente os avanços de educação e universidades e estudos terem sido feitos a partir do dinheiro de... Portanto, se a pessoa não consegue perceber, consegue, mas não quer perceber e não lhe interessa perceber racismo institucional, claro que não vai conseguir perceber que é impossível haver racismo inverso. Porque é uma questão de poder. E as pessoas acham que é só uma questão de ser mau e não gostar da cor do outro. E achar que a cor do outro é muito má.
sem perceber que dentro delas há uma data de coisas enraizadas, porque são séculos que passa de geração em geração em geração. E o pessoal acha, porque já não temos, ou pelo menos se não falares de uma escravatura moderna, já não temos os partidos amarrados a uma árvore a construir-nos coisas ou a mandar-nos o ouro pelo barco, então já está tudo resolvido. Já está tudo fantástico. A fórmula mais fácil de explicar isso é que o racismo é preconceito mais poder, ou não? Sim, se formos simplificar a fórmula. Mais básica de todas. Mais básica de todas. Só para tentar explicar às pessoas que... Teve 2 a matemática ou até 1. Sim. Só para... Porque aquelas coisas... Imagina, eu também já fui discriminado quando vivia na República Checa, porque trataram-me mal porque eu era português e não era... Mas não havia nenhum sistema que me fizesse sentir oprimido. Foi uma pessoa que foi xenófoba comigo. E isso não me dá a mínima validade para achar que há racismo inverso. Não é? Desculpa interromper-te. Isso é o que a maioria dos portugueses adoram fazer, é confundir xenofobia, por proveito próprio, mais uma vez. Não tens despido. Calma. Pá, estou a ficar... Mas eles adoram confundir xenofobia com... Foi para cima das suas coisas, não é? Desculpa. Adoram confundir xenofobia com racismo porque é conveniente. Não, mas eu também já fui maltratado. Portanto, eu sei o que é que estás a falar. E sei que não é assim. Porque o que eu vivi foi esta experiência e, mais uma vez, a pessoa, sem perceber que é um sistema, torna todas as coisas pessoais. Eu não estou a falar de pessoalmente como é que é a minha vida, eu estou a falar do sistema que vai condicionar a minha vida e de toda a gente que for como eu. Quer a pessoa queira e perceba ou não. Portanto, para uma pessoa perceber isto e perceber que não é uma questão do que é que tu passas, mas o que é que tu não tens de passar pelas tuas condicionantes, é muito difícil. É a mesma coisa do que haver pessoas que dizem que por haver um orgulho gay existe heterofóbia. Como é que uma pessoa heterossexual vai acreditar que pode sofrer de... Sim, lá está, o pessoal tem que rir, o pessoal vê isto. É risível. Ri, só. Sim. Mas é parecido, não é? Basicamente, é a questão de que o mundo que nós vivemos hoje em dia foi construído à base de ideologias de supremacia branca. Supremacia branca é um mito no sentido em que, obviamente, primeiro não existem raças e depois não existe nenhum grupo étnico superior a ninguém. No entanto, foi pela crença de certas pessoas que o grupo étnico que nós chamamos branco é superior aos outros grupos étnicos presentes no mundo que se foi e colonizou o resto do mundo inteiro. E ao colonizar-se esse resto do mundo inteiro, criou-se estruturas económicas, sociopolíticas e culturais que nós hoje em dia ainda nos regemos. E que mantém estes poderes e que têm estes poderes. E que tem todo o interesse em manter-se. Claro, e que a maioria das pessoas continua a viver sobre isto. No sentido de a maioria das pessoas com poder continua a viver sobre isto e a querer manter este poder. E mesmo as pessoas que não querem viver sobre isto, continuam a viver sobre isto, quer queiram, quer não. Portanto, não é uma questão de... Meu Deus, quase fiquei cega. Não é uma questão de querer-se ou não se querer acreditar no racismo como algo que toda a gente possa passar. É uma questão de que... Como é que eu vou simplificar isto? É uma questão de que, mesmo que uma pessoa não queira participar numa sociedade racista ou ser racista, os sistemas de poder que esta pessoa nasce já fazem com que isso aconteça. E é impossível para alguém negro fazer racismo sobre uma pessoa branca ou uma pessoa branca sofrer de racismo, porque automaticamente, seja pobre, seja mulher, seja deficiente, seja parte da LGBTQIA+, essa pessoa já nasceu com o privilégio da cor de pele. Agora, existe uma diferença entre racismo, que é um sistema de poder e de opressão e segregação, e discriminação racial. Certo. Porque imagina, eu posso decidir, e isto é a mesma coisa que eu fosse pôr aqui de masculinidade tóxica, que é algo que vai afetar os homens. No entanto, os homens não podem sofrer de sexismo, não podem sofrer de misoginia, porque eles têm o poder. Porque vivemos numa sociedade cis, heteronormativa, patriarcal. Ou seja, o que pode acontecer é quase como um rebound, quase como um boomerang, em que, por se criar uma sociedade, e por esta sociedade tem que estar dentro de um molde, existe quase como
perder e haver uma consequência para a pessoa que tem o privilégio. O que é que eu quero dizer com isto? O homem tem que se reger de uma certa maneira para uma estrutura patriarcal continuar a funcionar e continuar a beneficiar. Obviamente isso é extremamente tóxico. Por isso é que o homem não pode chorar, por isso é que o homem não pode... E que muitos continuam a recusar a ver o quão isso é prejudicial pelos próprios. Não é? Exatamente, não pode ter... Por isso é que a saúde mental é o que é. Por isso é que o homem não pode ser frágil. Obviamente, toxicidade masculina, não pode usar isto, não pode fazer aquilo. Claro que sim. A mesma coisa com a pessoa branca não pode sofrer de racismo. Porque a pessoa branca, seja o que lhe aconteça na vida, seja onde for que esteja, continua a ser o privilegiado no mundo inteiro. Isso, claro. Seja numa África do Sul que seja uma minoria, seja a viajar de férias para a China, seja onde for. E depois existe uma pirâmide à volta do racismo. O grupo que é mais oprimido e o grupo que é menos oprimido. Ou o grupo que não é oprimido todo. O que pode acontecer é, sei lá, eu vivo em Cabo Verde, ou então eu vivo numa escola em Portugal, uma zona onde que é a maioria negra e não gostam da pessoa branca, e a pessoa começa ou branquelas, ou seja o que for, e obviamente que a pessoa vai estar magoada, obviamente que a pessoa não vai estar confortável, pode sofrer de bullying. Mas isso é discriminação racial. Porque não é a estrutura de poder, mas o reflexo da estrutura de poder. Ou seja, por ter havido tantos séculos de opressão, existem pessoas que automaticamente vão discriminar alguém devido à cor de pele. No entanto, a pessoa continua a ser a mais privilegiada, mesmo estando a sofrer uma discriminação. A mesma coisa com que o homem não pode ser, de uma certa maneira, devido a um sistema patriarcal, no entanto, na sociedade, continua a ter mais direitos e continua a funcionar à volta deste homem. E está sempre defendido por esse sistema. Está sempre defendido por isto. Acho que isto é o mais simples que dá para explicar. Para quem quiser... Para as pessoas que não querem perceber é sempre difícil, porque a questão do privilégio é muito... Já a questão de assumirmos o racismo inerente ao nascermos numa sociedade racista, patriarcal, homofóbica, etc. É sempre, nós temos que pôr sempre num lugar de desconforto e ninguém está... Não está toda a gente predisposta a pôr-se a perceber, ok, eu também já fui racista, também já fui machista, também já fui homofóbico, mas eu não quero ser. Então, para deixar de ser, temos que nos confrontar com uma data de coisas e temos que nos pôr um lugar de desconforto. Sempre. E é um processo pelo qual muitos de nós vamos passando. E é difícil, às vezes, explicar a brancos, ou a homens, ou a heteros, ou o que for, que lutar pelos direitos de todos e pela igualdade não lhes vai retirar privilégios. Ou se tirar, vai retirar privilégios que não deviam ter à partida. Ou não? Como é que... Ou não? Imagina que eu agora te respondia só, não. Pronto, acabava a entrevista. Sim, tchau, obrigado. Obrigado. Esta questão do privilégio é delicada. Coça muito. O privilégio branco, ou o privilégio hetero, ou o privilégio o que for. Capacitista, as pessoas sentem-se muito ameaçadas, não é? Porque nós queremos nivelar os direitos de toda a gente e as pessoas, não, eu vou ficar sem, não posso deixar porque vou ficar sem. São pombos e a Nuna passa-se um bocado com pombo. Estás bem? Está um bocado aflita? Sim. Já voltei. Tá, minha alma basou, mas já voltei. O que é que disseste, Tiago? Desculpa, não estava... Basei. Estava a falar sobre colombofilia, sabes? Sabes? Estás mesmo aflita com os pombos, não estás? Podem mandar os pombos bazar? Está a falar de privilégio, mas eu queria falar também de outra coisa. Vamos tentando misturar. Queria, já não quero, desculpa. Olha, muito boa essa, não estava à espera. Desculpa. Por exemplo, então, isto tem um bocado a ver com o privilégio, que é usar o politicamente correto como arma para tudo. Para defender. Exato. Sabes, como é que elas se chamam? São choradeiras? Não, tem um nome. Carpideiras. O pessoal ama dar uma choradinha. Usam muito o politicamente correto para defender o seu privilégio. Ou não? Porque é sempre uma defesa. Bom, agora por causa do politicamente correto já nem se pode contar notas de paredes. Eu sei, porquê que se podia antes? Porquê que até há 15 anos era fixe? 15 anos? Diz-me lá o início da tua carreira, como é que era?
por acaso nunca foi o meu tipo de Não. humor. Garanto que não foi. Ok. Garanto, não foi. Não Mas, sei, mas não também, sei, mas estou-te a também perguntar. enquanto comediante, mas também te garanto que na escola, quando contavam, ria-me. Sim. Garanto, por isso é que é um processo de É um construção. processo, claro. Então a quantidade de piadas que eu não ria dos gays e dos... Sim. ah, Mas atenção, mas mesmo como comediante, de certeza que tenho piadas ou homofóbicas ou machistas, isso, na minha carreira, não sei o quê. Portanto, é um processo de construção. Mas acho que faz parte de todos, Não, mas comediantes mesmo- ou não, todos aprendermos. E isto aplica-se à comédia, à música, às marcas, não é? Agora, por causa do politicamente correto, já não se pode ter o boneco do Conguita, não sei o que, não é? Quando as pessoas estão tão relutantes em perceber tudo o que está por trás disso. É não isso. É isso. As pessoas, tipo... não sei, olha, para ser sincera... como é que eu vou dizer isto? Eu acho que acontece muito aqui uma coisa que eu acho muito interessante, que é... Isto é que é o reverso. O politicamente correto não é não se poder falar de nada. Não é... Calma, não é agora não se poder fazer nada porque vai dizer que é racismo, que é homofobia, que é sexismo. O politicamente correto foi a vida que nós vivemos estes séculos todos. Para se manter um sistema de opressão, tem que se permitir que o opressor fale e construa o seu sistema sem nunca pedirmos nada ou sem nunca termos o poder para dizer Sem nunca nada. objetarmos. O silêncio é o maior ruído da opressão. E quando as pessoas que ficam em silêncio deixam de estar em silêncio, o opressor deixa poder falar e exprimir a sua opressão com total tranquilidade. Portanto, o politicamente correto, na verdade, É essa choradeira. era normalmente ver a televisão e ver o programa racista e ver os comediantes todos e não se dizer nada, porque era politicamente correto deixar todos os racismos do mundo acontecerem. Era politicamente correto eu chegar ao meu trabalho, levar uma nalgada de um gajo que eu não tenho qualquer intimidade e calar porque já era bom eu ter esta posição neste escritório. Era politicamente correto ouvir-se falar dos paneleiros e engolir-se porque já era bom sequer aquele gay poder estar vivo. E quando era na revista e ser gay é muito engraçado, mas na vida real tirem daqui que vai transformar o meu filho gay. Era politicamente correto achar-se bem a ver uma passadeira com um sonzinho a apitar, mas pedir que o computador fosse inclusivo para uma pessoa com dificuldades visuais já era muito. Portanto, o politicamente correto era permitir que toda a gente vivesse com a sua tranquilidade e calma à volta do seu privilégio para não incomodar o menino e dizer torna-te humano e muda a forma como tu vives em sociedade. Porque para tu poderes falar muito, há muita gente que tem que estar em silêncio. Claro. Portanto, este pessoal que agora vem chorar do politicamente correto, na verdade não percebe que sempre viveu à pala do politicamente correto. E agora quando se sente incomodado. Sim, sente-se quando, vítima. Quando sente o seu privilégio, é afetado, É vem logo. chorar. Agora não se pode dizer nada, agora já não sei o quê. Não, a verdade é que nunca se pôde dizer nada. A verdade é que o negro nunca se pôde queixar do racismo. A verdade é que o imigrante nunca se pôde queixar da xenofobia. A verdade é que a mulher nunca se pôde queixar do machismo. A verdade é que a pessoa deficiente nunca se pôde queixar do capacitismo. E a verdade é que chega um momento, e muito devido à internet, em que se começa a ver, porra, estamos todos no mesmo barco, estamos todos a engolir isto, os nossos avós engoliram isto, os nossos bisavós, isto são séculos de manter os queridos na mesma posição. E agora os queridos que nós dizemos, desculpa lá, podemos só ter um bocadinho de direitos, ficam fogo. Então e eu? Então e tu o quê? Quando nem sequer é para retirar direitos Yeah. das pessoas. É que nem sequer estamos a falar de dê-me os vossos direitos para eu ficar acima. Nem sequer estamos a falar nisto. Ninguém está a falar de teres deixado de ser heterossexual, teres deixado de ser branco, teres deixado de ser homem. Mas deixar de ser otário, ou não? Dá. E portanto, este politicamente correto, pá, para mim faz-me rir quando usam estes politicamente corretos, ou então o fascismo do politicamente correto. Pá, não encaixa muito bem este termo, mas é um termo novo que também já ouvi. É sempre uma visão tão umbiguista, não é? Santa paciência para chorões. E depois é esta cena dos snowflakes, e agora choram por tudo e por nada, sem perceber que isto é um espelho. É sempre, não, tu é que és racista. É esta brincadeira que nós do nada voltamos à pré-primária e é quem diz é quem é. E tu ficas, calma, Pablo. E como é que vês, já não temos muito tempo, acho eu, tinha várias perguntas para te fazer, mas só para falar um bocado rapidamente da cultura
em Portugal atual, como é que tu vês que ainda blackface na televisão, como é que ainda em 2020 como é que se dá tanto palco a pessoas como a Susana Garcia, com os tipos de comentários que faz, ou até o Quintino Aires em relação aos ciganos. Ou até o Gocha. Até o Gocha, que continua... A Cristina. Como é que vês isso no panorama cultural mais alargadamente em Portugal? Como eu disse... Há responsabilidade das televisões em fazerem melhor? Das televisões e das figuras públicas de nível nacional? Há responsabilidade? Em Portugal é cagarico agró, não é? Mas a responsabilidade devia estar lá. Nós andamos a brincar aqui aos campeões e detetives há muitos séculos. Diogo, como eu te disse, é institucional e para tal é político, socioeconómico e cultural. E está na cultura, banalizar racismo, xenofobia, machismo, tudo e mais alguma coisa. Uma rapariga é assassinada e a maior questão é tornar isto um crime passional. Claro. O amor ardente que fez alguém matar outra pessoa. Há uma justificação, há uma preocupação em justificar o comportamento do homem em vez de... Uma pessoa negra é morta, a maioria dos comentadores são brancos para dizer se há racismo ou não. Onde é que isto já se viu? E no oposto, qual é a importância para as pessoas negras e até diria para as crianças negras, tanto de verem como continua a haver tanto racismo na televisão, continua a ser normalizado esses comentários, Susana Garcia e isso tudo, e por outro lado, qual é a importância de verem, por exemplo, Cláudio França chegar a pivô a SIG Notícias? Gostava que as pessoas percebessem um bocado a importância que tem a representatividade, porque para nós vemos brancos a fazerem tudo. Portanto, nós crianças brancas sonhamos que para nós não há limites, nós sabemos que podemos fazer tudo. Qual é a importância, por exemplo, do Cláudio França para as crianças e de outro tipo de... Eu acho que... É importante ou não? Quer dizer, é importante, eu sei que... Achas que não? Eu não. É essencial. É essencial, em primeiro lugar, porque, mais uma vez, é institucional e uma das grandes ferramentas do racismo é minimizar. Minimizar a confiança, minimizar o amor, minimizar a esperança. Minimizando faz com que a pessoa que é segregada acredite que há um motivo para esta segregação. Ou seja, racismo biológico é exatamente explicar biologicamente que as ações e que as características das pessoas negras, porque foram institucionalizadas, é a normativa delas. Não serem bem comportadas, não atingirem certos patamares educacionais, não conseguirem, comprar uma casa numa boa zona, a forma como falam, ou seja, diz basicamente os pretos são assim, ou os ciganos são assim. E, portanto, ao ver pessoas chegarem a certos patamares que desde o momento em que nasce dizem, lá está, nasce e tornas-te negro, dizem, isto não é para ti, isto não é para o teu tipo de gente, nem para o teu tipo genético, quando se vê alguém a romper o panorama de racismo institucional, é mais um passo para uma longuíssima caminhada para mudar um sistema. É mais uma vez dizer, eu posso, apesar de, eu consigo, apesar de, eu sou muito mais, apesar do que esse sistema me faz ser. Ou seja, um homem negro, escuro, porque o colorismo em Portugal também é gigantesco, com rastas. O colorismo, se calhar há pessoas que não estão tão familiarizadas com o termo. Eu aprendi contigo há uns tempos, é verdade. Explica num instantinho. Num instantinho, o colorismo é a discriminação, ou seja, o racismo tem muitas camadas e é muito complexo, e o colorismo é a discriminação em relação à cor. Ou seja, quanto mais claro, menos, ou o racismo move-se à volta de uma pessoa de forma diferente. Por exemplo, dá para ter uma atriz principal que tenha uma noção eurocentrista de beleza, porque já é mais clara, ser mestiça, já pode ser aceite como atriz principal. Agora, uma pessoa escura, com o nariz largo, com os lábios de uma certa maneira, com o corpo de uma certa maneira, mais difícil é. Ou seja, há um legado, por exemplo, as castas, por exemplo, tanto em África como na Ásia, a utilização de bleach, de descolorantes na pele. Sim, é muito. Os próprios racismo enraizado têm uma grande parte no colorismo, ou seja, as ideologias, normalmente nestes países que foram colonizados, de casar com uma pessoa mais clara é melhor,
de apaziguar a raça. Há uma data de termos que normalmente não se falam tanto cá, porque não se fala de nada cá, na verdade. E há esta ideia de o mais bonito, quanto mais claro, quanto mais próximo do colonizador, quanto mais próximo do branco, mais bonito, porque são ideias eurocentristas de beleza. Mistura-se aí também um bocado o classismo, no sentido de... Isso acontece muito na Ásia, que era quanto mais moreno, ou moreno de sentido asiático moreno, mais associado à pobreza. Sim. Portanto, porque trabalhava no campo, etc. Sim. Portanto, quanto mais... Por isso é que há tanta cultura de branquear a pele na Ásia E as castas também para foram parecer feitas uma assim. pessoa mais rica. Sim. Há a questão de trabalhar na terra, depois com os escravos há a questão de que, se fosse mestiça, muitas vezes, obviamente, o mestiço, os pais não assumiam, mas podia ter um trabalho dentro da casa do senhor, em vez de estar a trabalhar nos campos. Portanto, é uma questão financeira, de já ter mais possibilidades culturais, por exemplo, a criação de jazz e blues. Os mestiços, durante muito tempo, tiveram a possibilidade de tocar nos instrumentos, de terem aulas, de terem acesso a pautas, e só depois, mais tarde, quando os mestiços foram proibidos de ter este acesso, é que levam para os compositores e para os músicos negros, e há um avanço musical e cultural que depois espalha-se por todo lado. Portanto, quanto mais claro, quanto mais próximo da cor do colonizador, menos tem-se do diabo, como era dito, mais possibilidades se pode ter na vida, mais considerado é como culto, era permitido ir a algumas escolas, portanto, até hoje isto está enraizado. Colorismo vem de cor e é basicamente o degradê do racismo. Quanto mais próximo, melhor. Certo. Até ser white passing, passante de branco. Sim, sim. Não é? Então, voltando, estavas a acabar o raciocínio sobre a representatividade e o qual a Sim. diferença. Eu estava a dizer que investe muito na Netflix. A Netflix é um perigo com o colorismo. Para ter uma personagem principal ou até as personagens secundárias, normalmente é sempre colorismo. É sempre alguém mestiço ou mais claro ou com um toque exótico, e o exoticismo é gigantesco na cultura, de que até és bonita para preta, sempre esta história. Para isto até és bonito. Tens uns toques de beleza eurocentrista que fazem com que fiques bonito. O nariz não é tão largo, ou seja Certo. o que for. E, portanto, ter alguém escuro, negro, que esteja lá, em frente a uma câmara, e que seja a primeira coisa que tu ligas quando queres as notícias, é importantíssimo. Como ter um ator negro, como ter um músico negro, como ter um jogador negro. Esta possibilidade que durante tantos séculos te dizem que não podes. Claro. É quase como atingir aquilo que durante tanto tempo os antepassados lutaram para. E o curioso foi que, felizmente, eu acho que também é sempre positivo quando vês pessoas a apoiar, muitos brancos, muitos negros, muito felizes pelo Cláudio e pela importância que tem. Tens uma mosca assim? Tens uma mosca na água? Tenho um bicho. Desculpa, já temos água. Perdão. Mas, no entanto, houve muitas pessoas que, lá está, são os moderados, são os não sei quê, que dizem: mas porque é que se está a festejar isto? A dar Não sei- atenção é que seria o racismo. Claro, porque é que se está a festejar isto? Ele chegou lá pelo mérito. Pronto, não interessa falar de meritocracia agora, senão ficamos aqui esta palhaçada que é defender a meritocracia, como se partíssemos todos do mesmo ponto. Portanto, obviamente, o Cláudio, por ser negro, teve muito mais barreiras do que qualquer homem branco. Portanto, ainda bem que chegou, mas não venham com a conversa de meritocracia, ainda bem. Nós, portanto, isto já está mais ou menos acabámos. Para ir para a pergunta final, que é, eu gostava de falar mais contigo porque é muito interessante e eu concordo muito contigo, até disse isto no início, a interseccionalidade das lutas. É importante, quão importante é, duas perguntas, quão importante é nós percebermos que está tudo ligado, portanto, por exemplo, não faz sentido ser antirracista se fores machista, não faz muito sentido seres pró-LGBT se fores racista, e como todas as lutas estão ligadas. E o ambiente, o pessoal do ambiente adora fingir que não há uma base extremamente racista. E classista, Sim. Exatamente, o ambientalismo também. E a pergunta deste programa, podcast, é como é que vamos desta para melhor? No sentido não de morrer, mas como é que podemos ambicionar, deixar aqui um toque otimista na luta antirracista ou interseccional, como quiseres. Eu acho que em qualquer luta é perceber os privilégios que temos, perceber que grupos fazemos parte que somos oprimidos, percebemos nos grupos em que fazemos parte quais são as armas que nós temos disponíveis em relação ao nosso poder económico, em relação ao nosso poder do país onde estamos,
ao trabalho que temos, quais são as ferramentas que nós temos à mão, quais são as ferramentas que nós podemos adquirir e basicamente tornar-nos os melhores possíveis para conseguirmos lutar para sairmos das zonas de opressão e ao mesmo tempo percebermos nos sítios em que nós somos privilegiados, porque o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema dos brancos, porque é a função dos brancos terminar com o racismo, porque é o sistema que lhes favorece. Tal como a homofobia, a transfobia, não é um problema das pessoas homossexuais ou transexuais, é um problema da pessoa cisnormativa e heterossexual, porque é uma estrutura que beneficia essas pessoas. Portanto, é uma questão de eu tenho que conseguir ter o maior conhecimento possível e o maior número de armas possíveis para me proteger e para lutar pelos direitos que eu não tenho, e eu tenho que criar os direitos que os outros não têm quando eu sou privilegiado. Para isso fazer, o pessoal tinha que baixar o ego, tinha que ter consideração pelo próximo, tinha que ter compaixão. Desenvolver empatia. Há muita coisa. Tinha que sair da caixa, tinha que perceber que Portugal não vive num mundo à parte. E perceber que beneficiamos todos se vivemos numa sociedade mais justa e mais igualitária, em vez de ser só uma sociedade era justa. Fixe para todos. Era fixe para todos. Era fixe. Não é? Era positivo. Pronto, obrigado por teres vindo. Vamos acabar com os livros. Eu pedi para trazeres 2 livros. Sim. De qualquer das maneiras, sigam a Nuna no Instagram, que ela está constantemente a sugerir livros, vídeos, documentários e um monte de coisas para nós nos informarmos e pronto, a base da empatia e tudo tem que ser informação e educação. Não é? Portanto, até para percebermos as coisas que nós nem sequer pensamos. Exatamente. Queres que eu fale? Fala agora disto. Sim, brevemente. Depois vou falar de 3 muito brevemente. Eu não vou dizer nomes, que eu sou terrível com nomes. Ok. Afrofuturismo. Mostra só para ali. Afrofuturismo, sim. Afrofuturismo. Já há um segundo livro e lê-se super bem, pá, e até lê-se muito bem, tem imagens. Então, fixe. Não é uma BD, mas tem imagens. Afrofuturismo é uma das áreas que eu trabalho muito e é um movimento. Começou na música, mas engloba tudo, engloba academicamente falando e culturalmente falando, e automaticamente economicamente falando e posteriormente politicamente falando, mas basicamente é mais cultura, Certo. E não me vou alargar muito quando eu fico entusiasmada. Tá bem, ficamos assim. E basicamente é um movimento que é já a ver como é que o futuro pode ser para as pessoas negras, e é um movimento muito de empoderamento, de consciencialização, de amor próprio, de representatividade, de inclusão, e basicamente é sci-fi, porque é o futuro das pessoas negras, é um futuro risonho. Certo. Seja ele ainda numa batalha ou num movimento. Um bocado triste quando a igualdade parece ficção científica, sim. Não é? É um bocado triste. Um bocado. Mas sim. E o outro? E o outro é um livro, por acaso é o que eu estou a ler agora, que esperei muito tempo para ler, mas finalmente chegou um momento. Children of Blood and Bone. Tem isto na FNAC em português. Já há o segundo livro, que é Children of Vengeance and Virtue, que também já tenho e que não trouxe, desculpa, se calhar devia trazer. Há em português. Esta escritora é americana-nigeriana e é, olha, um livro tipo afrofuturismo, mas é... Imaginem que toda a gente já teve uma Katniss Everdeen, já teve um Hunger Games, que... Como é que chama isto em português? Jogos da Fome. Já teve um Harry Potter, já teve um Percy Jackson, e dificilmente tens um coming of age, vou dizer coming of age, um livro de aventuras em que seja uma heroína negra. Claro, é até nisso, sim, não há toda a cultura global é branca, não é? Global, sim, porque isto não é uma questão. Global, depois dizem, então, mas em Angola, quando vais lá, sim, mas a publicidade é negra, é global. Porque lá em África também vão conhecer o Harry Potter e cá nós vamos conhecer os heróis africanos. E basicamente isto tem muita mitologia africana que não é falada e é incrível. Isto tem superpoderes. Isto dá para tanto jovens adultos como adolescentes, como, se calhar crianças não, mas bem, este tipo de literatura normalmente jovens adultos e adultos, e é incrível, e basicamente é muitas escritoras, e incluindo esta escritora, muitos escritores, quando escrevem, só depois de muito tempo é que percebem que imaginam sempre personagens brancas.
mesmo estando a escrever uma personagem negra, quando dão por elas, aí eu já estava a vê-la no meu cérebro como branca. Exatamente. Portanto, é a questão de que nós não nos vemos em nenhum panorama de forma enriquecedora. E normalmente eu recomendo sempre livros que sejam mais académicos, mas achei que era bom algo que fosse... fixe. Nós podemos empoderar e mudar o mundo também quando nós através da sonhamos. ficção e das narrativas. Exatamente. Boa. Eu trago 3 e vou tentar ser mais rápido. Que não falámos muito, porque pronto, já não dá tempo, mas o da Joana Gujão Henriques, que é um estudo feito já do estilista, de certeza, e feito cá em Portugal pela jornalista do Público, e é um livro muito importante e que abre bastante os olhos para aquelas pessoas que dizem, não, mas não há racismo, não, mas mostra bem como é muito mais difícil para uma pessoa negra arranjar casa, para arranjar emprego, todas estas questões que, para ter uma habitação decente, tudo, etc. Portanto, está aqui bem mostrado. E outros trabalhos também vale a pena acompanhar o trabalho da Joana no Público, etc. E 2 que também são importantes, Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Bom, é bastante autoexplicativo e porque é que é tão cansativo tentar mostrar aos brancos que são racistas e é muito, muito, muito interessante. E este que é White Fragility, que também, este também se torna bastante interessante porque é escrita por uma branca a explicar lá está, a fragilidade branca e como é que se pode lutar se nós... E como está enraizado em tantas coisinhas que lá está, nos moderados e nós... Os moderados que são os mais perigosos. Sim, que nós não falamos muito dos moderados, mas que é um bocado, assim, um bocado assustador. E as pessoas que... porque, mesmo para acabar, não pode haver moderação no racismo, no sexismo. Isto não é uma questão de moderação. Ou és antirracista ou fazes parte do problema. Fácil. Portanto, muito obrigado por teres vindo. É um prazer. E continuamos aí na luta. Mas com toda a gente. Obrigado. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor.